seu tamanho, a lição iria aprender. E passando por um rio sem fim, 5 pedras da vizinha apanhou, e armado com a sua funda, colocou, preparou, apontou, atirou. Oh, 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 oh. Pobre Golias caiu por terra no cio, já sem vida o gigante venceu. E nessa história, grande vencedor foi Davizinho em nome do Senhor. E passando por um riozinho, 5 pedras Davizinho apanhou, e armado com a sua funda, colocou, preparou, apontou, atirou. Oh, 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 Pobre Golias caiu por terra no cio, já sem vida o gigante venceu. E nessa história o grande vencedor foi Davizinho em nome do Senhor. Foi Davizinho em nome do Senhor. Foi Davizinho em nome do Senhor. Olá, crianças! Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu tô morrendo de saudade de vocês também, tá? Bom, para quem não sabe, né, ainda não é meu aluno, mas vai ser. Eu sou a tia Pri, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre o Salmo 23. Para quem já é meu aluno e me conhece, sabe que eu peço para os meus alunos decorarem o Salmo 23, né? Bom, estou aqui também para continuar reforçando esse pedido, só que com algo a mais. Eu vou esmiuçar, ou seja, eu vou ver cada detalhe de cada versículo com vocês hoje do Salmo 23. E aí vocês vão entender a importância do Salmo 23, por que vale a pena decorar o Salmo 23. Gente, é muito bom o Salmo 23. Bom, o Salmo 23 eu vou ler com vocês primeiro, tá? A versão aqui da minha Bíblia. E aí nós vamos conversando cada detalhe, cada versículo, esmiuçando, ok? O Salmo 23, me acompanha aí com a Bíblia de vocês, está mais ou menos localizada ali no meio da Bíblia, tá? Vamos lá. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão por todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Esse salmo é maravilhoso. Eu amo esse salmo como toda a palavra de Deus. Mas esse salmo, por que eu gosto tanto dele? Porque ele é um cântico de confiança, escrito por Davi, né? Um salmo de Davi, né? Onde ele retrata que o Senhor, Deus, ele é o meu pastor, ele é o seu pastor, ele é o nosso pastor, e nada nos faltará. É aquele que cuida dos seus filhos, é o pastor que cuida das suas ovelhas. Ou seja,
nós, seus filhos, nos protege, nos guarda, nos guia, né? Nos livra de todo mal. Então, esse salmo, ele traz isso, ele traz essa confiança em Deus, que a gente pode se aconchegar a Deus, como é que Deus guarda, protege, alimenta, traz conforto, traz paz para os seus filhos. Então esse salmo é muito especial, né? E ele fortalece a nossa fé e a nossa esperança no Senhor, que é nele que temos que estar, né? Colocar nossa fé, depositar nossa confiança nele. E ele dá essa certeza para nós. A palavra de Deus através do Salmo 23, de toda a Bíblia, mas como hoje estamos falando do Salmo 23, ele traz isso para nós. Então, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, versículo 1, diz isso, exatamente isso, é a abertura, né? O que é o objetivo, o assunto do Salmo 23 em si, que Davi, né, através da sabedoria dada por Deus, ele escreveu e trouxe a nós aqui, através da palavra de Deus. Versículo 2, vamos lá. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Águas tranquilas, pequenos lagos, onde nós podemos encontrar descanso, refrigério. Vocês já devem ter visto essa palavra. Refrigério significa descanso. Então, além do Senhor nos proteger e afirmando que nada vai nos faltar, Ele também nos leva para lugares de descanso, Ele nos traz paz. Só Ele pode nos dar essa paz, né? São 6 versículos, tá? Por isso que é fácil decorar. Vamos lá, voltando. Versículo 3 agora. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Refrigera minha alma. Ou seja, Deus, Ele nos dá água e alimento. Ele cuida de nós, Ele refrigera a nossa alma, Ele provê água e alimento. E veredas de justiça, Ele nos guia aqui, né? Está dizendo, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Os caminhos de justiça, os caminhos retos de Deus, Ele nos leva a dar passos certos, passos de vitória, passos de justiça, né? Para que a gente vá no caminho correto, em direção ao quê? Ao alvo, que é Jesus Cristo, Deus, né? Para que isso? Para a glória de Deus, porque somos de Deus, ok, crianças? Versículo 4, vamos lá. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Vale da sombra da morte aqui, crianças, é lugar de perigo. É um momento de perigo ou de tristeza, né? Um momento difícil que a gente possa estar vivendo. Então aqui, ainda que eu passe por isso, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. O versículo 4 diz, porque tu estás comigo. Então não precisamos temer, Deus está conosco. Mesmo porque fala aqui que o bordão e o cajado consolam. O que significa isso? Eu não consegui uma figura para ilustrar para vocês, mas o bordão, qual que é a função do bordão? Ele é usado para afugentar os animais ferozes, para que eles não ataquem as ovelhas, né? O pastor usa o bordão para afugentar. Então, imagine um lobo. Um lobo é um animal que pode atacar uma ovelha, né? Então, o bordão ele faz isso, ele afugenta o animal feroz. E o cajado é para trazer a ovelha que está perdida ou está se desviando do caminho reto de justiça, né? O caminho que o pastor está conduzindo. Então, o cajado você guia as ovelhas, você traz a ovelha para junto de você, porque você está liderando a ovelha, você está conduzindo a ovelha, o pastor, né? Então, é Deus conosco, né? Deus utiliza o cajado
para nos guiar, para nos ajudar a não sair do caminho correto, ok? Versículo 5, olha lá. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Então, a mesa preparada diante dos seus adversários é quando nós nos deparamos com algumas situações difíceis da vida também, né? Então, o Senhor, Ele nos prepara para lidar com essas situações. A gente tem sempre que pedir sabedoria a Deus para poder desfrutar das bênçãos que Ele nos concede, né? Que a gente faça isso para a glória dEle. E no momento de dificuldade, de diversidade, quando tem essa mesa diante entre nós e os nossos adversários, que o Senhor também nos dê sabedoria para lidar com essas situações difíceis. Uma situação de bullying, por exemplo, ou um amiguinho que te trata mal e você não sabe por quê, né? São situações difíceis e que Deus nos dê, e Ele faz isso, Ele nos dá sabedoria para poder lidar com isso, com essa situação difícil que muitas das vezes não sabemos por que ela acontece, ou às vezes uma doença, né? Uma situação ruim na família, mas o Senhor, Ele nos unge, né? E o cálice aqui fala, unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O ato de ungir, né, era muito feito para você dizer que alguém era honrado, era querido, era um gesto feito a um convidado, ou na época, né? Ali se entendia assim, quando se chamava alguém para sua casa, um convidado para um jantar, né, um banquete. Então, esse gesto de ungir a cabeça da pessoa com óleo, você está dizendo para aquela pessoa que ela é querida, que ela é muito bem-vinda ali. E o Senhor, Ele diz isso para nós a todo tempo, que Ele nos ama, Ele nos quer bem, Ele quer nos proteger, nos guardar, nos livrar do mal e nos ajudar também a lidar com as situações difíceis da vida. Ele nos protege, mas Ele também nos prepara para isso, né? E o último versículo do Salmo, o versículo 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ou seja, bondade e misericórdia, né, de Deus para as nossas vidas, né? E Davi aqui colocou, certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Certamente nos seguirá. Por quê? No hebraico, deixa eu ver se a tia Pri vai acertar a pronúncia aqui, tá? Hesed. Como é que se escreve Hesed? H-E-S-E-D. Hesed. É o Hesed de Deus. É a misericórdia de Deus. A bondade de Deus. E Davi entendia que alguém como ele estava a todo momento recebendo, né, o Hesed de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, a todo tempo, né? Nós sabemos, muitos de vocês conhecem histórias de Davi, né? Ele era um grande guerreiro em nome de Deus, né? Ele participou de muitas guerras, muitas lutas, ele teve muitas vitórias, mas Davi também teve momentos que ele errou com Deus, né? Ele esteve em pecado e por isso que ele entendia, né? Ele tinha a humildade de reconhecer que o Hesed de Deus, né? A misericórdia de Deus, a bondade de Deus estava com ele a todo tempo. E nós também temos a bondade e a misericórdia de Deus conosco, né? A todo tempo, porque Ele nos ama, então Ele usa de bondade, Ele usa de misericórdia, mesmo quando nós erramos, quando mentimos para a mamãe, para o papai, quando fazemos alguma coisa errada com o nosso irmão ou com um amigo, né? O Senhor usa de bondade e misericórdia conosco também. E olha só, e habitarei, ele fala no finalzinho do versículo 6, na casa do Senhor para todo sempre. A casa do Senhor, crianças, é o lugar onde Deus está, né? Davi almejava isso. Ele sabia, como nós também não podemos perder isso de vista,
que a nossa vida aqui nesse mundo, ela é transitória, ela é passageira. Lá tem um tempo determinado por Deus. Que a nossa verdadeira morada é com o Senhor, onde Ele está agora, nesse momento. Tá? E Ele prometeu que voltará, né? Jesus voltará para nos buscar. Então a gente está aqui transitoriamente. E a casa do Senhor é o lugar onde Ele está e onde nós estaremos com Ele também. Então, esse Salmo 23, ele é um salmo maravilhoso. E quando eu peço para vocês decorarem o Salmo 23, bom, primeiro porque é um cântico, né? Eu já vou cantar aqui para vocês a versão que, pelo menos eu conheço do Salmo 23. Cada versículo bíblico, agora que a tia Pris esmiuçou, detalhou com vocês, fica até mais fácil de guardar o Salmo 23. Né? E o mais importante do que decorar é você entender, é você compreender o que você está falando. O Salmo 23 também é uma oração. Quantas vezes a tia Pri usou o Salmo 23 em oração? Sabe? Porque ele é um salmo que conforta, ele é um salmo que fortalece, que me acolhe, me ajuda no momento de tristeza, de luta. Quantas e quantas vezes eu já perdi a conta que eu fui orar ao Senhor, me vinha o Salmo 23 na mente. E como a tia Pri tinha já decorado, eu recitava o Salmo 23, só que ouvindo cada versículo, os 6 versículos que eu estava falando ali naquele momento com Deus. E esse é o meu desejo para você, que você consiga fazer isso também. Recitar o Salmo 23, não só decorar por decorar, mas compreender a profundidade e a maravilha, a grandeza, a riqueza que é esse salmo para a nossa vida como ovelhas do Senhor, pastoreadas por esse Senhor maravilhoso e amoroso e misericordioso, crianças. Ó, a versão que eu sei da música é a seguinte, não sei se todos conhecem, mas olha lá. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, certamente me guiará. Por águas tranquilas falarei com meu Senhor. Refrigera minha alma, saciando-me de amor. No vale da sombra da morte, nenhum mal eu temerei, porque tu estás comigo e seguro eu me encontrei. Olha só, fácil, muito fácil. Então, esse é o desafio que a tia Pri faz com vocês, tá? No estudo de hoje, peguem o Salmo 23, depois dessa aula, né? Depois da tia Pri esmiuçar com vocês, leiam o Salmo 23, entendam o Salmo 23, o que ele está querendo dizer. E aí, você lendo, você não precisa nem decorar. Se todo dia você começar a ler o Salmo 23, quando você menos perceber, ó, já decorou, tá bom? Quer ver? Ó, não vou olhar para a Bíblia. E eu faço esse desafio para vocês, hein? Nós vamos ter um encontro em breve. Eu não sei se essa aula ela vai ser colocada antes ou depois desse encontro. É domingo agora, tá? E eu vou falar sobre o Salmo 23. Eu vou pedir para vocês falarem o Salmo 23 de cor, tá? Mas o objetivo não é só decorar, o objetivo é entender e trazer como uma oração para a nossa vida, ok? Então vamos lá. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias.
Amém. Essa é a oração também, o cântico, o louvor a Deus. Que toda honra, toda glória e todo louvor seja dado ao nosso Senhor. Amém, crianças. Fiquem com Deus. Estou morrendo de saudade de vocês. Se cuidem, tá bom? Beijo grande. Deus abençoe. Imagine se um dia te jogar em um lugar com um leão pra te agarrar. Com Daniel aconteceu, porque ele orava para Deus e existia uma lei, adoração só para o rei. Mas Daniel amava Deus, e lá na cova dos leões, nosso Deus o protegeu, e nada lhe aconteceu. Início! Imagine se um dia te jogarem num lugar com um leão pra te agarrar. Com Daniel aconteceu, porque ele orava para Deus e existia uma lei, adoração só para o rei. Mas Daniel amava Deus, e lá na cova dos leões, nosso Deus o protegeu,